Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. O capítulo 40 de Gênesis continua a narrativa de José, que agora está na prisão após ser injustamente acusado pela esposa de Potifar. Mesmo na adversidade, o texto nos mostra como Deus continua a estar presente na vida de José, guiando seus passos e preparando-o para o propósito maior que ainda estava por vir. O capítulo começa com uma situação particular. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, Faraó, haviam ofendido seu senhor. E por isso foram lançados na prisão onde José estava encarcerado. Gênesis capítulo 40, versículos 1 a 3. Esses dois homens ocupavam cargos importantes na corte egípcia, pois o copeiro era responsável por servir as bebidas do rei, garantindo que não houvesse envenenamento, e o padeiro era o encarregado de preparar os alimentos. Ambos estavam em uma posição de confiança e proximidade com Faraó, o que torna essa história ainda mais interessante. Potifar, que era o capitão da guarda, designou José para cuidar deles. Gênesis capítulo 40, versículo 4. Isso é um detalhe importante, pois, mesmo na prisão, José continua sendo colocado em posições de responsabilidade. A mão de Deus estava sobre ele, e sua integridade era reconhecida até mesmo na cadeia. Essa proximidade com o copeiro e o padeiro se torna crucial para os próximos eventos. Certo dia, tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram sonhos perturbadores, e ficaram muito angustiados por não saberem o significado deles. Quando José os viu abatidos, ele perguntou: "Por que estáis hoje com o rosto triste?" Gênesis capítulo 40, versículo 7. A resposta deles foi direta: "Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete." Versículo 8. Aqui, José demonstra uma grande fé em Deus ao afirmar: "Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos." Gênesis capítulo 40, versículo 8. José sabia que Deus era a fonte de toda a sabedoria e que poderia revelar o significado daqueles sonhos. O primeiro a contar seu sonho foi o copeiro. Ele descreveu que havia uma videira diante dele, com 3 ramos, e que rapidamente produzia uvas. Ele então pegava as uvas, as espremia no copo de Faraó e lhe servia. Gênesis capítulo 40, versículos 9 a 11. José, com a sabedoria divina, interpretou o sonho imediatamente. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te restituirá ao teu cargo. Gênesis capítulo 40, versículo 12 e 13. José, percebendo que a interpretação era favorável, faz um pedido ao copeiro: "Lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa." Aqui vemos a humanidade de José. Ele estava confiando que a libertação do copeiro poderia ser uma oportunidade para ele também sair da prisão injustamente. O padeiro, ao ver que a interpretação do sonho do copeiro foi positiva, se animou e contou o seu sonho a José. Ele sonhou que carregava 3 cestos de pães sobre a cabeça, e o cesto de cima tinha pães e guloseimas para Faraó, mas as aves vinham e comiam do cesto. Gênesis capítulo 40, versículos 16 e 17. A interpretação de José para o sonho do padeiro, contudo, não foi tão favorável. Ele disse: "Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te tirará a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne." Gênesis capítulo 40, versículos 18 e 19. Essa interpretação sombria revelou que o padeiro não teria o mesmo destino feliz que o copeiro. Exatamente como José havia interpretado, no 3º dia, que coincidia com o aniversário de Faraó, o rei fez uma festa para seus servos e restaurou o copeiro ao seu posto, enquanto o padeiro foi enforcado. Gênesis capítulo 40, versículos 20 a 22. Esse cumprimento exato das interpretações de José confirma a presença de Deus em sua vida e sua capacidade de ouvir a voz divina. No entanto, o capítulo termina com uma nota de decepção para José. Embora ele tivesse pedido ao copeiro que se lembrasse dele, o copeiro Mor, todavia, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis capítulo 40, versículo 23. Esse esquecimento representa mais uma prova na vida de José, que continua preso, aguardando o tempo de Deus.
Gênesis capítulo 40 nos ensina muito sobre a providência divina. Mesmo quando as circunstâncias parecem injustas ou quando as pessoas se esquecem de nós, Deus nunca se esquece. José continuou fiel, mesmo na prisão, e Deus estava com ele, revelando interpretações, mantendo-o em posições de liderança e preparando-o para algo maior que ainda estava por vir. Essa espera de José nos desafia a confiar nos tempos de Deus. Às vezes, podemos nos sentir esquecidos ou injustiçados, mas a história de José nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o cumprimento de seus planos para nós. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.